Seja bem-vindo, mais uma vez, a este curso de autoconhecimento. Hoje vamos refletir sobre um tema muito importante e revelador, chamado criaturas mecânicas. Ao longo deste tópico, buscaremos compreender por que somos considerados criaturas mecânicas e de que forma podemos sair desse estado de mecanicidade em que nos encontramos. Essa mecanicidade nos faz reagir quase sempre da mesma maneira diante das diversas circunstâncias da vida, o que nos leva a criar e a manter muitos hábitos negativos, além de nos impedir de despertar a consciência. Este tema é fundamental, porque enquanto continuarmos sendo criaturas mecânicas, agindo sob a programação automática do ego, não conseguiremos alcançar o verdadeiro despertar da consciência. Vamos começar compreendendo o que é uma criatura mecânica e por que somos classificados dessa forma. Uma criatura mecânica pode ser entendida como uma máquina que não possui consciência de si mesma, mas que é dirigida por alguém que a controla ou a programa para agir de uma determinada maneira. Da mesma forma, se nos observarmos em um dia comum de nossas vidas, poderemos perceber como repetimos mecanicamente as mesmas ações, os mesmos pensamentos, as mesmas emoções e os mesmos estados internos. Também podemos notar como reagimos sempre da mesma forma diante das mesmas circunstâncias, repetidas vezes, movidos pela programação ou pelas ordens que nossos eus, ou defeitos psicológicos, nos impõem. Cada um de nossos defeitos psicológicos se manifesta continuamente por meio dos nossos centros de energia. Eles impulsionam a nossa máquina humana e nos dizem o que fazer e como reagir. E nós, como máquinas inconscientes, como verdadeiras marionetes do ego, simplesmente obedecemos e reagimos conforme essa programação. Por exemplo, todas as manhãs, ao despertar, muitas vezes são ativadas as programações da preguiça e da raiva. Isso nos leva a ficar irritados porque o alarme toca, porque ainda não queremos nos levantar. De maneira mecânica, seguindo a programação da própria preguiça, adiamos o alarme e, assim, acabamos repetindo os mesmos conflitos, as mesmas correrias, os mesmos atrasos e as mesmas discussões de sempre. Em muitos finais de semana ou feriados, por exemplo, entramos em estados de tristeza. A programação do eu da solidão nos leva à depressão, a buscar filmes tristes ou a reviver lembranças de alguém que perdemos. Em outros casos, nos fins de semana, quem assume o comando é o eu gastador, o alcoólatra, o festeiro ou aquele que busca permanecer hipnotizado assistindo séries e filmes. E, assim, repetimos continuamente esse mesmo padrão de comportamento. Cada um dos nossos defeitos psicológicos nos programou para reagir de forma inconsciente diante de qualquer circunstância. A luxúria, por exemplo, nos condicionou a reagir de maneira lasciva diante de imagens ou situações de cunho sexual, ou diante de pessoas atraentes ou seminuas. A ganância nos programou a agir com medo diante da possibilidade de falta de dinheiro e a reagir com desejo diante da chance de obter ganhos fáceis, mesmo que de forma desonesta. E o que dizer da raiva e do orgulho? Estamos tão condicionados por esses defeitos que, quando alguém nos ofende ou critica, reagimos imediatamente com violência ou com medo. Quando somos elogiados ou aplaudidos, ficamos mecanicamente satisfeitos. Quando somos criticados ou desprezados, ficamos mecanicamente ofendidos ou entristecidos. A raiva nos leva a responder a qualquer situação com impaciência, intolerância e atitudes tirânicas. E o mais grave é que, na maioria das vezes, nem sequer percebemos que atravessamos a vida como máquinas, sem verdadeiro autocontrole, reagindo de forma mecânica e repetitiva às situações, por ordem do ego, sem consciência disso. Acreditamos que somos autônomos, acreditamos que somos livres e conscientes, mas, na realidade, não somos. Se você se recorda da lição 12 deste curso, na qual estudamos a lei da recorrência, vimos como, devido à nossa inconsciência, essa lei se manifesta em nós de uma existência para outra. Compreendemos como ela nos leva a repetir as mesmas ações, a viver situações semelhantes, a encontrar os mesmos tipos de pessoas e a cair nos mesmos padrões, vida após vida. Isso se repete até que comecemos, de fato, a trabalhar sobre nós mesmos, a nos observar conscientemente e a eliminar os fatores, ou defeitos psicológicos, que nos conduzem a cometer os mesmos erros continuamente, para que possamos extrair sabedoria dessas experiências. Agora, veremos como essa mesma lei atua em nós no cotidiano, momento a momento.
Vivemos repetindo, de forma inconsciente, os mesmos acontecimentos e reagindo sempre da mesma maneira, dia após dia. De um dia para o outro, repetimos as mesmas palavras e os mesmos pensamentos, porque carregamos continuamente a mesma tagarelice mental e as mesmas canções psicológicas. Da mesma forma, sentimos os mesmos desejos, repetimos as mesmas ações e caímos nos mesmos estados internos diante das mesmas circunstâncias. Se observarmos com atenção a nossa vida diária, poderemos constatar claramente essa mecanicidade. Perceberemos como certos defeitos psicológicos se manifestam desde o momento em que acordamos pela manhã, transformando-nos em verdadeiras máquinas de repetição. A mesma resistência para fazer o que precisa ser feito. As mesmas discussões com o parceiro ou com os filhos. As mesmas críticas no trabalho, o mesmo medo do chefe, a mesma antipatia por determinadas pessoas. Podemos perceber essa mecanicidade até mesmo em atos aparentemente simples, como ir ao banheiro. Nesse momento, é possível observar como um defeito em nós nos leva, de forma automática, a pegar o celular para usar o banheiro enquanto olhamos redes sociais ou assistimos a vídeos. E percebemos como, toda vez que surge essa necessidade, a mesma programação é ativada e repetimos o mesmo comportamento. O mesmo ocorre com certas programações diárias da luxúria, como, por exemplo, o hábito da masturbação. Em determinados horários do dia, essa programação é ativada e nos leva a buscar pornografia ou a relembrar cenas de natureza sexual, para que acabemos cedendo e descarregando a energia sexual para fora do corpo. Para descobrir essa mecanicidade constante em que vivemos, a autoobservação é absolutamente essencial. Se não nos observarmos, não conseguiremos perceber essa repetição diária incessante, porque esse modo monótono e mecanizado de viver se tornou algo normal para nós. São padrões de comportamento que aprendemos ou criamos, e enquanto não levarmos a luz da autoobservação para o nosso mundo interior, não seremos capazes de descobrir a mecanicidade em que estamos presos. Os 5 sentidos da percepção externa nos permitem perceber apenas o mundo exterior. No entanto, o único sentido que realmente nos possibilita o autoconhecimento e o despertar da consciência é o chamado terceiro olho, que corresponde à faculdade da autoobservação. Somente quando direcionamos a nossa atenção para o nosso mundo interior podemos descobrir nossas reações mecânicas e refletir com sinceridade. Por que eu faço sempre as mesmas coisas? Por que reajo impulsivamente? Por que caio repetidamente nos mesmos vícios e nos mesmos maus hábitos? Quando nos auto-observamos em qualquer situação, podemos perceber o momento exato em que determinado defeito psicológico quer se manifestar em nós e nos levar a reagir de forma mecânica. Nesse instante, temos a possibilidade de nos negar conscientemente a reagir daquela maneira. Ao praticarmos a auto-observação, colocamos a nossa parte consciente em atividade. Ela nos permite permanecer no momento presente, no aqui e agora, que é o único tempo e lugar em que a consciência pode realmente se manifestar. Assim, podemos nos dividir entre observador e observado. A consciência passa a observar nossos estados psicológicos internos e percebe quando algum defeito quer nos conduzir a uma reação automática diante de qualquer situação. Ao identificar esse defeito, podemos nos negar a ele, podemos trabalhar para eliminá-lo, e, ao fazê-lo, rompemos com essa mecanicidade. Imaginemos, por exemplo, que nos encontramos em uma situação em que alguém nos ofende ou nos trata com grosseria. Se estivermos em autoobservação, poderemos perceber claramente como surge em nós a tendência de reagir mecanicamente com fúria, agressividade ou medo, exatamente como sempre fizemos em situações semelhantes. E, ao perceber isso, teremos uma oportunidade preciosa de nos transformar. Se passarmos toda a nossa existência mantendo a mesma forma mecanicista de pensar, presos aos mesmos conceitos, às mesmas crenças rígidas, repetindo sempre as mesmas atitudes, jamais conseguiremos experimentar uma verdadeira mudança. Como diz aquela frase famosa, atribuída a Albert Einstein: se queremos resultados diferentes, não podemos continuar fazendo sempre a mesma coisa. Ou ainda, insanidade é repetir as mesmas ações esperando resultados diferentes. Por isso, o primeiro passo é refletir com sinceridade e reconhecer que não temos verdadeiro autocontrole. Perceber que não dominamos nossos próprios pensamentos e que, na maioria das vezes, temos agido de forma mecânica, reagindo à vida de acordo com a programação do ego.
Precisamos observar e aceitar que, até agora, muitas vezes não passamos de marionetes que dançam conforme a música que o mundo toca. Reagimos com raiva ou com medo diante de situações agressivas, com impaciência quando somos obrigados a esperar, com preguiça diante das responsabilidades, com mentira quando cometemos um erro e somos confrontados, com ansiedade diante da expectativa, e assim por diante. Diante disso, torna-se necessário despertar em nós o anseio de sair dessa mecanicidade e encontrar a coragem para realizar um trabalho consciente sobre nós mesmos, em nossa vida diária, para deixarmos de viver como máquinas. Como, então, deixar de ser máquinas? O ponto de partida é a autoobservação. Se não nos observarmos, jamais conseguiremos perceber quem está dirigindo a nossa máquina interior em determinado momento. Continuaremos, assim, a nos comportar da mesma maneira dia após dia, e qualquer possibilidade real de mudança ficará anulada. Quando passamos a nos observar, podemos identificar claramente quais defeitos querem nos levar a reagir de uma forma ou de outra. Nesse instante, temos a possibilidade de trabalhar sobre eles e pedir, de maneira consciente, à nossa Mãe Divina particular: Minha Mãe, elimine este defeito de mim. Ao seguir esse procedimento, começamos, pouco a pouco, a nos humanizar, a deixar de funcionar como máquinas. Somente quando recusamos fazer aquilo que o defeito quer que façamos, e permitimos que a nossa consciência se manifeste de forma livre e espontânea, é que começamos a romper com a mecanicidade. Cada um de nós traz em seu interior uma parte consciente que é amor, sabedoria e poder. E somente ao romper com os condicionamentos do ego, ao nos recusarmos a agir de forma automática, é que essa parte pode começar a se expressar e a se desenvolver em nós. Existem dois exercícios muito simples que podemos começar a praticar para romper com a nossa mecanicidade. O primeiro exercício consiste em realizar, todas as noites, uma retrospectiva do dia. Nessa retrospectiva, vamos observar atentamente todas as reações mecânicas que tivemos ao longo do dia. Reservamos um momento para sentar, relaxar e rever o dia inteiro, desde o instante em que nos levantamos pela manhã até o momento em que nos sentamos para realizar esta prática. Observamos, com calma e atenção, tudo o que fizemos, com o objetivo de identificar cada defeito psicológico que se manifestou em nós. Buscamos perceber como esses mesmos defeitos aparecem repetidamente, dia após dia, levando-nos a agir, pensar e sentir quase sempre da mesma maneira. Durante essa retrospectiva, observamos cada acontecimento vivido ao longo do dia, as ações que realizamos, as palavras que dissemos, os pensamentos que surgiram e os desejos que apareceram em nosso interior. Por exemplo, ao fazer essa prática, podemos perceber que, todas as noites, antes de dormir, ficamos acordados assistindo vídeos. Reconhecemos, então, que esse é um mau hábito que nos impede de descansar adequadamente e que, inclusive, dificulta experiências mais conscientes, como a projeção astral lúcida. Assim, vamos descobrindo muitos detalhes que se manifestam repetidamente em nossas emoções, em nossa mente, em nosso corpo e em nossa energia sexual, e que nos levam a agir sempre do mesmo modo. Ao identificarmos esses condicionamentos, pedimos conscientemente a sua eliminação. Podemos também observar que, ao jantar em família, surgem sempre as mesmas conversas e as mesmas discussões, preocupações com contas, descontentamento com atitudes dos filhos, e assim por diante. Nessas situações, conseguimos perceber com clareza as nossas reações mecânicas e os defeitos que costumam se manifestar em nós. Dessa forma, meditamos sobre cada situação vivida ao longo do dia e sobre os diferentes defeitos que participaram dela. Com essa prática, temos a grande oportunidade não apenas de conhecer a nossa mecanicidade, mas também de decidir, de forma consciente, romper com ela. Pedimos a eliminação de cada defeito psicológico que descobrimos e tomamos a firme decisão de não mais alimentá-lo, recusando-nos a reagir mecanicamente de acordo com o seu condicionamento. No dia seguinte, como recuperamos uma maior porcentagem de consciência com esse exercício, estaremos mais atentos e mais lúcidos. Poderemos perceber com mais clareza os defeitos que nos impulsionam constantemente a sentir, pensar e agir de determinada forma. Nesse momento, ali mesmo, diante da circunstância, pedimos à nossa Mãe Divina que elimine os defeitos que estamos observando e nos recusamos a fazer aquilo que eles querem que façamos. Essa é a chave.
A proposta é que façamos esse exercício todas as noites. Assim, perceberemos que cada dia se transforma em um processo contínuo de autodescoberta e libertação da consciência. Também notaremos que, ao longo do dia, estaremos mais presentes. Na retrospectiva noturna, veremos que houve mais momentos em que conseguimos permanecer na lembrança de si. O segundo exercício consiste em focar na transformação radical de um momento específico do nosso dia. Se, ao realizarmos as retrospectivas diárias, percebermos que existe uma situação particularmente forte e difícil de transformar, como, por exemplo, brigas constantes com o parceiro antes de dormir, algum mau hábito recorrente ou a repetição automática de descarregar a energia sexual durante a relação, então dedicaremos a essa situação uma meditação reflexiva. A meditação reflexiva foi estudada na lição 22. Quem ainda não teve contato com esse conteúdo pode encontrá-lo na seção de vídeos do canal, onde está explicado o passo a passo dessa prática. Durante a meditação, revemos detalhadamente essa situação e observamos todos os defeitos que são ativados nela, nos níveis emocional, mental, motor, instintivo e sexual. Refletimos profundamente sobre cada um desses defeitos, buscamos compreendê-los e pedimos a sua eliminação, com o objetivo de transformar aquela circunstância, aquele mau hábito ou aquele vício. O objetivo é chegar a esse momento do dia e conseguir manter plena atenção e autoobservação, sem nos identificarmos com os defeitos e sem reagirmos de forma mecânica. Dedicamos quantas meditações reflexivas forem necessárias até alcançarmos a compreensão profunda e a transformação real daquela situação. Você perceberá que um único momento em que você esteja consciente o suficiente para deixar de agir como uma máquina, quando vivido de forma voluntária, costuma provocar mudanças profundas em muitas circunstâncias desagradáveis da vida. É assim que podemos transformar situações que nos acompanham há anos e também harmonizar relacionamentos difíceis. Pois, quando começamos a romper com a nossa mecanicidade, a consciência passa a se manifestar em nós. E somente a consciência é capaz de nos conduzir à experiência da verdadeira paz, da verdadeira felicidade e do amor autêntico. Para concluir este tema, quero falar com você sobre dois defeitos que representam grandes obstáculos quando buscamos deixar de viver como máquinas. É importante mencioná-los para que possamos reconhecê-los em nós e trabalhar conscientemente sobre eles. O primeiro é a preguiça. A preguiça nos impede de realizar mudanças. Se realmente queremos sair do estado mecanicista em que nos encontramos, precisamos superar esse defeito, porque ele sempre gera em nós falta de ânimo e de coragem para realizar o trabalho de autoobservação e a prática da retrospectiva diária. A preguiça nos apresenta constantemente algo mais interessante ou mais prazeroso para fazer. Ela nos conduz à distração e à hipnose com qualquer atividade, para que não despertemos a consciência. Ela nos leva a adiar o trabalho interior, a criar desculpas e justificativas, sempre encontrando um motivo para não praticar. Tudo isso serve a um único propósito: impedir o despertar da consciência e manter-nos como marionetes do ego, para que ele continue se alimentando da nossa energia. O segundo defeito que nos impede de romper com a mecanicidade é a mitomania. A mitomania é esse aspecto em nós que nos leva a acreditar nas próprias mentiras e a justificar nossos defeitos como se fossem normais ou aceitáveis. Ela não nos permite julgar a nós mesmos com honestidade nem realizar mudanças reais. Ao contrário, nos leva a acreditar que não precisamos mudar, que, do jeito que estamos, está tudo bem. Por exemplo, podemos ter o hábito de fumar, uma programação que se ativa repetidamente em determinados horários do dia. Surge a ansiedade, a vontade de fumar após o café, a necessidade de fazer uma pausa no trabalho para sair e fumar. Em vez de observar e julgar esse defeito, o eu mitomaníaco nos leva a nos justificar, dizendo: isso não é tão grave assim, ou eu só fumo de vez em quando. E, dessa forma, nunca resolvemos o problema e permanecemos presos à escravidão desse hábito. O mesmo acontece quando somos escravos do celular, verificando notificações o tempo todo, observando o que os outros postam de forma automática. Quando saímos de casa sem o aparelho, surge uma ansiedade intensa. Ainda assim, o eu mitomaníaco encontra rapidamente uma justificativa para continuarmos agindo da mesma maneira.
Por isso, se não identificarmos e não trabalharmos conscientemente esses dois defeitos, a preguiça e a mitomania, dificilmente teremos sucesso nos exercícios propostos. E acabaremos condenados a passar a vida inteira vivendo como verdadeiras criaturas mecânicas. O convite, portanto, é que tomemos a decisão de começar a nos observar conscientemente e a romper com a nossa natureza mecânica. Somente assim poderemos desenvolver a nossa parte consciente e nos aproximar, de fato, da verdadeira felicidade. Bem, este foi o tema de hoje. Esperamos que você tenha apreciado esta reflexão. Como sempre, convidamos você para a próxima conferência, Mudança Radical. Um tema muito importante que nos ajudará a compreender a necessidade de tomar consciência da nossa multiplicidade interior para que possamos realizar uma transformação verdadeiramente radical em nós mesmos. Não perca! Até a próxima!